noite a ela testando o som. Seja bem-vinda, Virgínia. Amém. Glória a Deus. Que bom. Meu Deus. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Que prazer conhecê-las. Mais bonitas ao vivo do que pela foto. Ah, é bom. É um presente. É um presente.
Estamos iniciando mais uma celebração. Como é bom ter você aqui conosco. PIBAM, lugar para se sentir bem. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivestaste. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Vamos nos colocar de pé, louvem ao Senhor junto conosco. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, eu te encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, eu te encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser, todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Aleluia, como é bom louvar a Deus. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. O que é teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo meu louvor. Teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Meu Deus, tudo é teu. Aplaudam a Ele. Glórias a Deus, amém. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco, nos visitando. É você que já é membro aqui. Vocês possam dar uma boa noite para quem está do seu lado. Boa noite para vocês que estão nos assistindo pela internet. Vocês estejam em sintonia também conosco aqui. Vamos cantar agora Ousado Amor. Vocês fiquem à vontade, se quiserem sentar, se quiserem louvar conosco. Deus está presente, amém? Esteja prestando atenção em tudo que estiver pensando, na letra. Deus é maravilhoso conosco.
nova sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante conosco. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Vamos adorar ao único, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O nome do Senhor dos Exércitos, Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louve conosco, abra o seu coração ao Senhor, diga a Ele que Ele é o único na sua vida. Ao único que é digno de receber. Fiquem à vontade, se quiserem louvar A conosco. honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único. Vamos cantar numa só voz. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aplaudam a Ele, Aleluia. Todo-Poderoso. O que me levou eu ter essa primeira adoção foi através de um versículo da palavra de Deus. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. O tesouro no céu é almas. Meu nome é Noêmia Corrêa Teixeira, sou membro da primeira Igreja Batista em Campos Elíseo, no Rio de Janeiro, Caxias.
Eu comecei meu primeiro plano de adoção missionária em 1985. Adotei o pastor José Genaro na Bolívia e até o ano passado eu continuei mandando a oferta dele e logo a junta, ele foi aposentado, agora está lá no seu lugar, pastor Américo, irmã Thalita Monge, e eu continuo ofertando todos os meses. E eu não tinha ganho nenhum. Meu esposo sempre também foi de salário mínimo, então eu vendia doce, vendia bananada, vendia cocada, vendia picolé, vendia as coisas. E teve um ano que eu fiz um alvo de um salário mínimo vendendo essas coisas e eu consegui. E eu consegui mandar esse dinheiro para missões. Eu amo missões. Eu não sou apenas visto a camisa, mas eu invisto nesta obra, que foi a obra que Deus deixou aqui na terra para cada um de nós fazermos. Boa noite, meus irmãos. Você ama missões? Podemos dizer que sim, não é? Porque temos dado prova disso. A Primeira Igreja Batista de Maricá tem provado que ama missões. E nós fazemos missões ao mesmo tempo. Fazemos missões locais, fazemos missões nacionais. E este mês de março, nós estamos fazendo missões mundiais. Missões locais porque temos trabalhado com a nossa comunidade. E esta semana foi lá no Espraiado, onde pudemos separar 23 casas para estar conversando com eles sobre o grande amor de Deus. 23 casas. Se tivermos 4 em cada casa, os irmãos imaginem quantos frutos nós poderemos receber. Só basta, meus irmãos, sairmos das 4 paredes e atender o ID de Jesus e anunciar o Evangelho a toda criatura. E nossa igreja tem feito isso, missões locais. Temos feito missões nacionais também. Nós estamos com uma família lá no Paraná, no sul da nossa pátria, falando de missões todos os dias. E no mês de março estamos trabalhando com missões mundiais. E nós, para falar em missões mundiais, no próximo domingo, teremos lá no Espraiado, que é o nosso foco no momento, onde compramos uma linda propriedade, com apenas 6.000 metros quadrados. Meus irmãos, pensamos grande, porque o nosso Deus é grande, e Ele se alegra quando assim pensamos. E nós, então, estamos trabalhando com aquele povo ali, para que o Espraiado seja ganho para Cristo Jesus nosso Senhor, e que nós possamos fazer o Espraiado também se alegrar. E nós já começamos a fazer isso. E no próximo sábado, no próximo domingo, nós teremos lá um angu alá baiano. Responsável a irmã Raquel, 9 anos na Bahia. Então os irmãos podem ir, que vão gostar do angu. Vai ser muito bom. E tudo isso, meus irmãos, em prol de missões mundiais. Eles estão com um alvo desafiador, um alvo de R$5.000 para uma congregação. E eles vão alcançar. E nós vamos ajudá-los. Vamos lá comer aquele angu alá baiano. E vamos nos alegrar com eles ali para que eles alcancem o alvo. Mas também temos o nosso desafio aqui. São R$25.000 para missões mundiais. Mas por que, irmãos Orimar, R$25.000? Porque nós temos que vencer o dólar e o euro, para que então chegue nas mãos dos nossos missionários. E nós levantamos aqui uma estratégia para que nós possamos alcançar o nosso alvo de missões mundiais. 10 irmãos para que possam ofertar R$500, só 10 ofertando R$500, 20 irmãos ofertando R$300, 50 irmãos para conseguir, ou melhor, 30 irmãos para conseguir R$200, e 55 irmãos para conseguir R$100, e 50 irmãos doando R$50. Somando esses valores, nós vamos bater justamente os R$25.000.
tudo que fazemos, precisamos nos programar, precisamos ter estratégias para alcançarmos. Então fica aí o apelo do nossa equipe de missões mundiais. Nós, os promotores, pastor Jorge Alexandre, eu, Zorimar Lagoas, e o nosso presidente. Estaremos envolvidos, irmão Leonardo, estamos envolvidos com missões em nossa igreja. E nós vamos estar vibrando no segundo domingo de abril, quando nós vamos levantar a nossa oferta. Então, segundo domingo de abril, o último dia, para que nós estejamos trabalhando em cima dessa oferta que vai fazer com que muitas vidas lá nas longínquas terras do nosso mundo, nosso universo, vão estar recebendo o grande amor de Deus. Agora comece pensando por cima. Nós citamos 10, mas se chegarem aqui 50 dando R$500, a glória vai ser de quem? Do nosso Deus. E a Ele, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração e de todo investimento, porque tudo é para o seu reino e nós apenas somos servos e nós queremos fazer o melhor. Então vamos trabalhar, vamos falar nosso tema e nossa divisa, e depois nós vamos cantar o nosso hino. Nossas crianças, meus irmãos, não são igreja de amanhã, não. Eles são igreja de hoje, estão aí já prontos para se apresentarem. Tivemos uma vigília aqui de 22 horas, 6 da manhã, 1h da manhã eles estavam fazendo a programação deles aqui, na nossa vigília. Então, nossas crianças, a igreja de hoje, não é a igreja do futuro, não. Nós passaremos para eles, eles apenas vão dar continuidade naquilo que eles têm feito. Deus seja louvado. Uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus aqui neste mundo, nós temos que acompanhar. Fica aí, você, meu amigo, você, meus irmãos visitantes, estamos com a casa cheia, bonita, muitos visitantes, que Deus possa estar te abençoando por você poder estar aqui. E se puder, no próximo domingo, depois do meio-dia, nós estaremos lá no Espraiado para saborear aquele angu à la baiana, e vamos para lá com toda a força para ajudar nossos irmãos lá. Vamos falar nosso tema, nossa divisa. Faça a terra se alegrar. Foi só para o lembrete. Vamos agora com toda a força. Faça a terra se alegrar. Nossa divisa. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Primeiro livro de Crônicas. Isso, primeiro livro de Crônicas, 16:31, é o nosso endereço. Precisamos falar o endereço também, porque às vezes você, como que é aquele verso? Se você aguardou o endereço, que é bem menorzinho, você vai lá e você vai lembrar. Vamos cantar o nosso hino e vamos vibrar com as nossas crianças também, que vão estar se apresentando nesta hora. Cantemos. E cantando o hino, já estávamos esquecendo, nossos diáconos vão estar aqui à frente para recolher os dízimos e as ofertas. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, você vai poder trazer aqui e entregar aos nossos diáconos. E faça isso com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos todos falar isso? Deus ama ao que dá com alegria. Façamos assim. Ouvirá falar do teu amor, anunciando ao mundo os feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor, glória e majestade, glória ao Senhor, plenitude de do Senhor, faça a terra se alegrar ao som
nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Feitos do Senhor, ao Criador dos céus, que é digno de louvor, glória e majestade, levantai ao Senhor, plenitude de alegria, na presença do Senhor, faça a terra se alegrar, ao som de júbilo e louvor, som de adoração, levando em Cristo a salvação. Cantai aos povos e nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Som de adoração, levando em Cristo a salvação. Cantai aos povos e nações, sobre esse amor que não tem fim, e das maravilhas, da majestade e da glória do Senhor. Da majestade e da glória do Senhor, da majestade e da glória do Senhor. Oh, 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 todo louvor e toda adoração. Vamos falar com o Senhor agora, vamos dizer a Ele muito obrigado por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelos dízimos, pelas ofertas que chegaram até o altar do Senhor, que será para o investimento do reino dEle aqui neste lugar. Oremos com o nosso presidente. Querido Deus, nós queremos te render graças, ó Pai, porque a obra é sua, e é o Senhor mesmo que sustenta, ó Pai. Muito obrigado por sermos pequenos participantes nesta obra, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado ao coração do seu povo, e este povo tem se levantado, ó Deus, e tem verdadeiramente segurado as cordas, ó Pai. Tem verdadeiramente sido fiéis, ó Pai, e tem devolvido a Ti, ó Deus, a parte que entendemos que não nos pertence, mas que pertence a Ti, ó Pai. E temos sido, ó Deus, participantes de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso município, em nossa cidade, em cada ponto de pregação, na obra que temos realizado, primeiramente no espraiado, na aquisição daquela propriedade ali, em tudo que temos investido ali naquela localidade. O Senhor, ó Deus, tem nos proporcionado, ó Deus, participar, ó Pai, da obra que o Senhor tem realizado em nosso país, através não só da Junta de Missões Nacionais, mas através, ó Deus, dos missionários que sustentamos, e de uma maneira muito especial e particular, nos lembramos do missionário William, pastor William, sustentado por esta igreja e a sua família ali no sul do Brasil. E também, ó Pai, como o irmão Zolimar perfeitamente disse, este mês, ó Pai, temos o privilégio, ó Deus, de participarmos e de sustentarmos a obra missionária no mundo, em todos os continentes, ó Deus, onde a Junta de Missões Mundiais tem mantido ali missionários.
Para nós, ó Deus, é um privilégio, ó Pai. Para nós, verdadeiramente, é um privilégio podermos participar, ó Deus. Então, dá-nos condições, ó Pai. Coloque, ó Pai, no coração de cada um de nós aquele valor, ó Deus, que o Senhor já tem despertado, já tem mostrado para contribuirmos, ó Deus. Multiplique, ó Deus, os nossos celeiros, dá-nos posse, dá-nos condições, ó Deus, de darmos o melhor para Ti, ó Pai. Abençoa também, ó Pai, todos aqueles que devolveram os dízimos e as ofertas. Te pedimos que o Senhor possa estar multiplicando, ó Deus, bênçãos sobre medida sobre a vida dessas pessoas. Também, ó Deus, multiplicando esses recursos aqui que são utilizados para mantermos a Tua casa, ó Pai. Multiplica que cada centavo aqui depositado seja utilizado em prol do Teu reino, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de Te cultuar. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Olá, PIBAN e você que nos assiste pela internet. Fique ligado em nossas atividades. O Agenda está começando agora. Atenção, base Missões Interessados. Próximo sábado, dia 13 de abril, das 9 às 18 horas, teremos nossa Conexão Missionária 2019. Ao final, teremos uma grande concentração evangelística. No segundo domingo de abril, faremos nossa grande oferta para missões mundiais. Ore e faça seu alvo em família e doe generosamente com alegria. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Você já visitou a PIBAN no Espraiado? Conheça a igreja que está sendo construída no coração de cada morador. Veja como foi a nossa primeira incursão no bairro. Detectamos algumas necessidades emergenciais: oração, equipamento de som, pintura interna, sinalização externa, discipuladores.
Vamos investir e agir no nosso campo missionário. Parabéns a todos que nesta semana completam mais um ano de vida ou casamento. Felicidades! O mês de abril será o mês do treinamento na PIBAN. Vem aí nossa Feira dos Ministérios, nos dias 29 e 30 de abril. Fique atento e comece a se reunir uma vez por semana com o seu líder de base para receber as orientações e planejar a apresentação do seu ministério. 31 líderes da PIBAN estarão num encontro inspirador em junho, nos dias 19 a 22. Ore por cada líder de base, suas esposas e outros ministros que estarão indo a São Paulo. Que o bom Deus abençoe nossos pastores e líderes. Cada celebração é uma oportunidade para recebermos mais orientações da Palavra de Deus e descobrirmos como são felizes aqueles que andam segundo a Palavra de Deus. Eu, um discípulo obediente, agindo como Jesus, e eu acredito em milagres, são as séries que estamos recebendo direção para vivermos como igreja, corpo vivo de Cristo. Não perca nenhuma mensagem, cresça em Jesus. O Agenda chegou ao fim, mas você pode continuar acompanhando a PIBAN através do nosso site piban.net e nas redes sociais. Até o próximo! Uma notícia de última hora do Agenda ao vivo. Queridos, próximo sábado, 9 horas da manhã, todos os membros de nossa igreja estão convidados para uma reunião administrativa. O assunto é reforma do nosso estatuto. Sábado às 9 da manhã. Irmão Leonardo, eu não posso sábado, eu trabalho. Não tem problema. Domingo às 15 horas. O mesmo conteúdo que será abordado no sábado às 9 horas, também será abordado no domingo às 15 horas. Então, queridos, participe também desse momento administrativo na vida de nossa igreja. Não fique de fora. Seja usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para contribuir também neste momento na casa do Senhor. Tá ok? Próximo sábado às 9 horas da manhã ou no domingo às 15 horas. Mesmo quando tudo parece estar perdido, ainda assim temos muitas bênçãos para contar. Vamos cantar Conte as Bênçãos e saiba que o Todo-Poderoso, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe de tudo. Então, que você possa louvar conosco de coração aberto nessa hora. Ele tinha bens, família e amava Deus de coração. Mas o inimigo disse a Deus que Jó não seria fiel. Se tu tirares sua fortuna, eu o coloco em provação. Assim Jó adoeceu, seus bens perdeu, mas não temeu. Em meio aos males se prostrou e em contrição bradou: Senhor, algo ainda eu tenho, o seu precioso amor. Tu tens que contar as bênçãos, tente acharás. Conte com Ele, veja as bênçãos que Ele traz. E aquilo que pensas que deves ter é tudo ilusão. Quando desanimar, tem que contar as bênçãos. Todos batendo palma, vamos lá. Circunstâncias e incertezas em sua mente haverão, mas se lembre que as bênçãos estão sempre ao seu redor. Seja numa mão amiga ou no sorriso de um irmão, uma bênção leva a outra. Sempre conte o seu melhor. Dê valor ao que você tem, esqueça o que é bom. Agradeça pelo que Deus te deu e faça como Jó. Tu tens que contar as bênçãos, tente acharás. Conte com Ele.
as bênçãos. Conte as bênçãos, conta a cantação. Conte as bênçãos. Você acredita em milagres? A vida é um grande milagre, mas para gozar 100% deste milagre é preciso obedecer a Deus, buscando agir como Jesus Cristo. Receba os conselhos de Deus para a sua vida nas 3 novas séries de mensagens na PIBAN. Às quintas, às 19h30, eu acredito em milagres. Aos domingos, às 10h, eu, um discípulo obediente. E às 19h30, agindo como Jesus. Convide seus amigos e familiares. PIBAN, lugar para se sentir bem. Graças a Deus, estamos no melhor lugar do mundo, na casa do Senhor. É muito bom tê-lo aqui e também você que nos assiste pela internet. Se você está chegando hoje, a série já está pelo menos aí na 6ª mensagem. E eu quero lhe convidar a acessar lá a página da igreja no Facebook ou pelo YouTube. Você pode rever as mensagens anteriores e ficar bem dentro daquilo que nós estamos ensinando neste ano da visão. E hoje chegamos a Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só os irmãos agora. Bem-aventurados. Agora, de novo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos recapitular aqui. Após ser batizado por João Batista, Jesus vai ao deserto, levado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. As sugestões do diabo foram as seguintes: aplacar a fome transformando pedras em pães. Porque, afinal de contas, quem é filho de Deus não pode passar por necessidades e privações. Porém, Jesus lhe disse, vamos juntos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o princípio para que nós não transformemos pedras em pães é aplicar a palavra de Deus ao nosso coração e confiarmos plenamente nas promessas do Senhor. Ele é fiel. A segunda foi a seguinte, a segunda sugestão de Satanás: tentar a Deus usando a palavra de Deus. Vocês vão entender por que nós estamos fazendo, estamos recapitulando, porque hoje aqueles que têm fome e sede de justiça vão compreender que é na palavra de Deus que está o sucesso para uma vida que de fato deseja glorificar o nome de Deus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, disse o diabo: a seus anjos darás ordens a teu respeito e eles te sustentarão. Mas Jesus usou a própria palavra para desfazer esse equivocado modo de interpretar a promessa do texto bíblico do Salmo 91, 11 e 12, usando um mandamento. Mandamento está acima da promessa. Promessa de Deus está submetida aos seus mandamentos. Por isso que eu e você, diante de portas abertas, precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-me o discernimento para entender se esta porta é do Senhor.
porque Ele diz que nada vai nos faltar, e Ele envia socorro, Ele envia ajuda, mas nós precisamos condicionar tudo ao Senhor e à sua palavra, porque nós podemos, a título de sermos filhos de Deus, abraçar qualquer bezerro de ouro que apareça, e nós não podemos fazer ou agir desta forma. E ele diz então, ele usa também o mandamento do Êxodo 27, usando o mandamento do Senhor, também está escrito, não tentarás. Jesus não disse a Satanás que aquilo não era Bíblia. Jesus não disse isso para ele. Olha, isso aí, Satanás, que você está dizendo não está escrito. Estava escrito sim, mas ele usou um mandamento do Senhor para que você e eu hoje tivéssemos atenção à sua palavra, ao que ele ordena, ao que ele manda. Ele diz o seguinte, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tomar o nome de Deus em vão é fazer em nome dele aquilo que ele não ordenou a mim e a você. A terceira cartada foi a seguinte, a cartada final foi oferecer a Jesus todos os reinos da terra, se tão somente Jesus se ajoelhasse diante dele em adoração. Pobre e louco diabo, quando um filho de Deus focado na missão, vai perder tempo com as coisas passageiras desta vida, como fama, dinheiro, bens e tudo que este mundo pode oferecer. Se não orar e vigiar, perde. Mas não foi o caso de Jesus. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos, e o serviram. Diante da fome, Satanás chegou e ofereceu a Jesus 3 situações. E em nenhuma delas, Jesus caiu, porque a palavra de Deus estava entranhada no seu coração. Jesus tinha fome e sede de justiça. Ou seja, Jesus estava focado na palavra de Deus, a justiça que vem do alto, a sua palavra, o verbo vivo, as coisas que são de Deus estão descritas na palavra de Deus. E aquele que não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, este é o que tem fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que têm vontade de ver a palavra de Deus sendo obedecida. Estes têm fome e sede de justiça. Tendo vencido a primeira de muitas batalhas contra o adversário, os anjos vieram e serviram num banquete. Logo após, ele chama seus primeiros discípulos e começa seu ministério dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus está firmado e fundamentado nas Escrituras, na palavra de Deus. Milagres, maravilhas e muitas curas ao povo fez com que as pessoas viessem de todas as partes para receberem sua cura, e Jesus curou todos eles. Mateus 4, 23 a 25. Como a multidão se aglomerou para estar próximo a ele, Jesus os viu, subiu o monte, assentou-se e começou a ensinar-lhes o modo de viver neste reino dito dos céus. Cegos, aleijados, meretrizes, leprosos, gente pobre e todos os demais, agora curados de suas moléstias, estavam ali para ouvi-lo, e ele de fato falou tudo que do Pai havia recebido. Ele não falou absolutamente nada daquilo que ele não tivesse ouvido da parte de Deus. Ele se firmou como aquele que tem fome e sede de fazer apenas a vontade de Deus. E nós precisamos atentar para isto. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pobres de espírito, obedientes ao Espírito Santo, como escravo a seu Senhor, ou como a planta no campo, que se curva diante da mais fina brisa do vento. Felizes os que choram. Muitos judeus choravam a morte de seus parentes, e a promessa era que eles receberiam consolo agora e eternamente.
Os mansos, aqueles que permitem o controle dócil e oportuno do Espírito Santo diante das situações mais extremas. Estes herdarão a terra prometida. Tudo isso nós já ensinamos nas mensagens anteriores. Hoje chegamos ao verso 6 do capítulo 5 de Mateus e veremos o outro grupo de felizes ou bem-aventurados do reino de Deus. Quero ler com você então Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos de novo? Bem-aventurados os que têm fome. Assim como o ar que respiramos, comer e beber, fome e sede, são as necessidades mais básicas que temos, tanto que estão entre as primeiras necessidades que buscamos satisfazer com o nosso trabalho e com o nosso empenho diário. Na ótica de Jesus, devemos desenvolver esta fome e sede de justiça, porque neste caso estamos falando sobre ter fome e sede da prática da vontade de Deus, seus mandamentos da verdade. A verdade é a palavra. A vida está na palavra. O ser bem-sucedido nesta vida está na palavra. Fome e sede de que a palavra apareça e que nós diminuamos. Vontade de obedecer a Deus. Vontade de olhar para a palavra e fazer dela a nossa bússola. Vontade mesmo, intensa. Quem aqui já sentiu fome? Já sentiu fome? Levanta a mão assim, deixa eu ver se já sentiu fome. Fome. O que é que aplaca a sua fome? Comer. Aí depois que você come, você fica triste de novo. Ah, que pena. Acabou. Para onde foi aquela fome? Quem já sentiu sede? Já sentiu sede? Aí você bebe uma água gelada, e você sacia a sua sede. O salmista disse que a alma dele ansiava pelo Senhor, não é? A corça, não é? Lembra lá daquele salmo, né? Tão bonito, né? Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim como a corça corre para as correntezas, para beber água, porque ela corria muito, os pés ficavam muito quentes, elas chegavam lá na beira da água e molhavam aí. Será que hoje, ao olhar do céu para a sua vida, para o seu coração, Deus também encontra este coração com sede e fome de que a palavra seja a regra áurea, o modus operandi da nossa vida? Creio que sim. Amém, irmãos? Eu hoje sorri como nunca aqui. As crianças que estavam, olha que coisa, né? As meninas de 17, 18 anos, a gente ainda chama de crianças, né? As crianças aqui fazendo a coreografia, e eu me lembrando de ontem, porque ontem lá no espraiado, ao ar livre, elas também estavam. Aleluia! O que eu disse aqui há algum tempo atrás? Eu acho muito bonito tudo aqui, mas a gente vai para a rua. Quem se lembra disso aí? E o trio estava lá, o quarteto estava lá, as meninas estavam lá, toda a igreja estava lá, fazendo aquilo que Deus mandou, fazendo aquilo que Deus ordenou. A nossa igreja está com fome e sede de justiça. A solução para os 52 bairros da nossa cidade está conosco. Se tivermos sede e fome de que a vontade de Deus prevaleça na terra, então nós vamos obedecer com mais amor e carinho ainda a esse ide, e faremos de tudo para que a palavra de Deus entre nos corações. Os súditos do reino de Deus devem ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, de andar na verdade e de buscar uma vida justa e reta. Logo, para o nascido de Deus, estas duas palavras são suas necessidades básicas fundamentais:
Fome e sede também são necessidades que só cessam com a nossa morte. Todos os dias precisamos comer e beber. Água. Repita comigo. Água. Comer moderadamente e beber água. Estas são as necessidades. Ok? Aí você pode botar um refrigerante, um suco, não é isso? Mas necessidade mesmo são estas coisas. Assim precisamos fazer a vontade de Deus em todos os momentos, como uma necessidade diária. Mas como agir assim neste mundo? Quais são os maiores desafios? Já postulamos que o Sermão do Monte é uma contracultura, vai contra a correnteza. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é algo que você desenvolva da noite para o dia. Você precisa ir crescendo em Cristo e melhorando a cada manhã, a cada dia. É o desejo supremo de ser melhor do que ontem. Quem eu fui ontem, eu quero me superar hoje, em Cristo Jesus. E eu peço a Ele humildade, serenidade, para ser melhor do que fui ontem. E assim nós vamos crescendo em Cristo. Se eu obedeci uma parte da palavra, hoje eu quero obedecer a outra parte. Eu não posso nunca estar satisfeito com o nível espiritual que alcancei. Eu preciso desejar sempre mais da parte do Senhor, em humildade e serenidade. Quais são os maiores desafios então? Primeiro, não há essa justiça neste mundo. Não há essa justiça, essa fome dessa justiça do céu, não há no mundo. É o grande diferencial, é o grande problema, é o grande desafio. O mundo rejeita a palavra de Deus. Nós estamos num mundo que não aceita a vontade de Deus. Eles não têm fome e sede de justiça. Eles são contrários à vontade de Deus. Eles torcem a palavra de Deus. Eles fazem com que as pessoas trilhem um caminho cada vez mais terrível de morte. Então eu e você precisamos ser diferentes. Não podemos pensar como eles pensam. Não podemos agir como eles agem. Não podemos maquinar, planejar e se associar a coisas que estão no mundo, imperando no mundo. Jesus não está falando da justiça nos moldes corruptos que estamos acostumados a ver por aqui, mas a justiça que vem do céu, de Deus, que é darmos ouvidos à sua palavra. Notem uma história que é muito conhecida, mas que hoje ela vai ter um significado todo voltado para a abertura que fizemos. Jesus derrotou a Satanás na palavra. E não pensem, queridos, que Satanás não conhece a palavra. É lógico que ele conhece, tanto é que ele é opositor à palavra. Tanto é que ele é oposição, e não é de agora não. Ele estava lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Quanto mais nos nossos dias, trabalhando para desvirtuar a mente do ser humano da vontade central do Senhor. 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Jesus está chamando o povo de Israel a ter fome e sede, não aquela que movia seus corações contra os romanos, mas em que o povo voltasse a olhar para as leis do Senhor e firmassem suas vidas na verdade da palavra de Deus, e não na guerra que os zelotes e outros grupos religiosos da época queriam empreender contra os romanos. Os discípulos disseram para Jesus assim: é neste tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? Porque eles estavam pensando em quê? Um reino político, que destronasse os romanos, aniquilasse os romanos, e finalmente eles tivessem a primazia, o apogeu novamente como nação. Mas não foi este reino que Jesus veio trazer. Não é lhe dando um carro zero, uma casa na praia, não é nada disso. O que você tem ouvido lá fora
em muitos arraiais, não tem a ver com o que a palavra nos garante. O que a palavra nos garante é que feliz é aquele que pauta a sua vida a partir da palavra. Felizes são aqueles que olham para a palavra e vivem de acordo com os mandamentos do Senhor. Por isso eu e você não seremos enganados, jamais, jamais enganados. Assim como o rei Saul, o que levou Israel à derrocada como nação, não foi a força imponente dos romanos, mas a desobediência e seu afastamento da palavra de Deus, a rejeição da justiça do alto, ou seja, da voz de Deus. Não foram os romanos, não foram os babilônios, não foram os assírios, não foram os outros povos que derrotaram, não. Os judeus não. Quem derrotou os judeus foi o pecado, a apostasia, voltar-se da palavra de Deus, não olhar para Deus, mas buscar os seus próprios interesses. Isto pode acontecer comigo e com você, se começarmos a trazer para a nossa vida a palavra de Deus para aquilo que nos abençoa, e não para aquilo que nos faz rendermos-nos a Deus e a sua palavra. Quem disse que crente não sofre? Quem disse que crente não tem que passar por privações? Quem disse que no mundo nós não teremos aflições? Por isso, quando você estiver passando por qualquer dor, não desista da fé, não desista do Senhor. Ele é poderoso para te fortalecer e te fazer chegar lá. Você vai chegar lá, mas não negocie a sua fé. Prepare-se para viver de acordo com o reino que vem de cima, não é de baixo. Os valores daqui não tem nada a ver com os valores de cima. A moral daqui não tem nada a ver com a moral de cima. A espiritualidade e religiosidade daqui não tem conexão nenhuma. Quando Jesus veio, isso ficou mais que comprovado. E Ele veio para exatamente nos conduzir novamente para o Senhor. Este é o maior projeto de Jesus na terra: religar o homem com Deus. Ele foi pendurado, Ele foi morto, foi ressuscitado e agora está vivo e intercede por nós. Ele está vivo. Quantos aqui creem que Ele está vivo? Aleluia, está vivo. Agora, Ele nos disse: ser fiel até a morte. Ser fiel a quê, irmãos? A palavra, as promessas, a tudo que eu ensinei. Sejam fiéis, já está garantido. Ainda que lhe custe morrer, ainda que lhe custe o emprego, ainda que lhe custe perder aquela oportunidade que aparentemente vinha da parte de Deus. Aparentemente vinha, mas não vinha. Abra mão. Deus é fiel. Vejamos o resultado desta rejeição à vontade de Deus. Olhando para a vida de Saul, Deus também nos rejeitará. 1 Samuel 15, 23. Quando Samuel o confronta, Samuel vai dizer o seguinte para ele: pois a rebeldia, Saul, é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Imaginem, um rei ungido, agora rejeitado por Deus. Saul estava num momento muito difícil, muito complicado, porque ele procurou adoração para si próprio. Você vai ver na mensagem, assim que ele derrotou Amaleque, assim que ele exterminou aquele povo lá, ele foi lá e construiu um altar em adoração a ele, em honra dele. Quando a gente se desvia, queridos, da palavra de Deus, o que vem é idolatria e feitiçaria.
Porque o pecado da desobediência é comparado exatamente com estes dois. A rebeldia, não olhar para a palavra para a cumprir, é pecado comparado à feitiçaria e idolatria. Deus também nos rejeitará se assim o fizermos. Quando a gente rejeita a vontade de Deus, a gente dá ouvidos a vozes erradas. Porque se a palavra é o caminho e eu abandono, eu vou ter necessariamente que estar ouvindo alguém. Alguém está falando mais alto ao meu coração e está mudando a minha trajetória. Alguém está levando vantagem sobre a minha vida. Porque não há como andar no caminho do Senhor e fazer o que é errado. Quem está andando no caminho do Senhor está fazendo o que é certo, o que agrada, o que é reto, o que é justo, o que é inegociável. Mas quando a palavra é deixada de lado, nós vamos caminhar por caminhos tortuosos e estamos certamente ouvindo alguém. Vejam, então disse Saul a Samuel, disse o rei Saul ao profeta Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido o que, irmãos? A ordem do Senhor e as tuas palavras. Notem, Deus, o líder e o rei. Pequei contra Deus e errei não seguindo os teus conselhos. Observem. Quem foi que Saul temeu? Porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Samuel, compreenda, eu tive medo do povo e escolhi ouvir a voz do povo. Saul, você vai dar ouvido a Samuel, rapaz? Samuel já é um velho gagá, não sabe mais nada, não está falando coisa com coisa não. Vamos separar o melhor dos bezerros, das ovelhas, e vamos poupar esse rei para ver se a gente consegue aí mais alguma coisa dele. E a Bíblia diz que Saul temeu o povo e não fez aquilo que era a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Matar tudo. Matar rei, matar rainha, matar os filhos. Já disse na semana passada e repito hoje, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, tá bom? E eu já disse também, vai lá, escute a mensagem que você vai entender, porque Deus lançava juízo sobre aquelas pessoas. Não é que Deus era mau, não. Não é que Deus era um Deus irado, não. Assim como eu hoje, e a primeira igreja batista em Maricá, está pregando a salvação por meio de Jesus, dizendo: o tempo está próximo, breve ele voltará. Se você não entregar a sua vida a Jesus, você terá um fim terrível, longe de Deus, no inferno. Nós não estamos dizendo isso? Um dia ele um dia ele voltará. Amém? E está às portas. Ora, ninguém vai poder dizer que a primeira igreja batista em Maricá não anunciou este evangelho de salvação. Porque quando ele voltar, não dá mais tempo. Acabou. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. É um relâmpago que aparece no Oriente, se mostra no Ocidente, acabou. Virá como ladrão na noite. A gente não está pregando isso? Os que vieram antes de mim não pregaram isso também? Todas as igrejas que estão abertas pelo mundo não estão anunciando: olha, Jesus vai voltar, hein? Depois não adianta chorar, hein? Mas a Bíblia já diz, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então hoje é o dia. Então nós estamos falando a verdade. Nós não estamos encobrindo a mensagem. Nós estamos falando isso para que você também seja salvo enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus é fiel. Saul disse a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Eis aí o grande problema de rejeitarmos a voz de Deus. Certamente ouviremos outra voz. É triste, mas infelizmente é a mais pura verdade. Adão e Eva seguiram a voz de Satanás. Saul seguiu a voz do povo, e há pessoas dos nossos dias que seguem o seu próprio coração. Fazem aquilo que acham que é melhor, fazem aquilo que acham que é o correto, não querem ouvir ninguém,
não querem perguntar nada a ninguém, eu faço da minha vida o que eu quero, mas não é bem assim não. Coisa boa é você conversar com alguém, perguntar se o caminho que você está trilhando é um caminho de paz, um caminho de bênçãos e um caminho de conquista. E se alguém disser para você que esse caminho que você está trilhando aí vai te afastar do Senhor, mais dia, menos dia, você deve dar ouvidos a isso, enquanto é tempo, porque senão você vai se perder e depois, para te achar, só a misericórdia do Senhor. Há muitas pessoas que não ouviram o conselho do pai e da mãe e agora estão se reconciliando com Cristo, cumprindo pena de 10, 15, 20 anos de cadeia, porque não quiseram dar ouvidos a quem de fato tinha a verdade para ela. Os discípulos atuais de Jesus devem ter a mesma postura dos discípulos de outrora. Atos 5, 27 e 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, referindo-se ao nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: vamos juntos, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obedecer primeiro a Deus. Amanhã, quando você for para o trabalho, ore para que você seja fiel a Deus. Não importa se você vai perder cliente, se a tua empresa vai falir, seja fiel a Deus, porque Ele vai te dar muito mais ali. Seja fiel, comprometa-se com a palavra. Se você tem fome e sede de justiça e está aprendendo alguma coisa com essa série de mensagens, abrace a palavra e faça de tudo para que o Espírito Santo te conduza sempre pela palavra, porque você diariamente é afligido e atacado pelos hábitos e costumes do mundo. Televisão, internet, amizades, faculdade, escola, tudo isso está a serviço do adversário para tirar a boa semente que a gente coloca aqui no domingo à noite, no domingo de manhã, na quinta-feira. E você precisa atentar para isto. Os homens do passado, os servos fiéis de Jesus, eles pagaram o preço com as suas próprias vidas, mas não arredaram pé da palavra. Importa obedecer a Deus do que a vocês. Importa dar ouvidos ao Espírito Santo e não a vocês. Importa dar ouvidos à palavra de Deus muito mais do que a qualquer oferta, do que qualquer fama, do que qualquer bem que você possa ter neste mundo que é passageiro. Um pouco antes da chegada de Samuel, o rei Saul havia erguido um altar em honra do seu próprio nome. E isso já era um forte indício de rebeldia aos mandamentos do Senhor e do orgulho que havia tomado seu coração. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Este exemplo de Saul é um dos mais clássicos quando o assunto é desvio da vontade de Deus para darmos ouvidos a nós mesmos, nossa boa intenção, o povo, a pressão, a Satanás e a qualquer coisa que lhe faça abandonar a justiça divina. Temos que ter fome e sede da justiça, da palavra, da verdade que está na palavra. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Felizes são estes. Felizes são aqueles que pagam o preço para que a palavra seja honrada. Esses são felizes. O discípulo de Jesus não tem medo de falar da verdade que segue, pois ela é a fonte de toda a liberdade que um ser humano pode desfrutar. Quem conhece João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há atalho, não há uma avenida larga. Muito pelo contrário, o caminho é estreito e apertado. E poucos são os que encontram. Poucos são os que andam. Pastor, vai ter pouca gente no céu? Não. Só que o número dos que vão para o inferno é 10 vezes mais. A descendência de Abraão não poderia ser contada. Serão muitos. Trilhões, 4 trilhões. E eu sei que você vai estar lá. Eu sei que você vai estar lá. Nós estaremos lá, vestidos de branco, aquela multidão que João viu. Depois que ele viu os 144 mil, né? Ele viu uma grande multidão que não dava para contar. A gente está lá. Eu já expliquei aqui, né? Que nos 144 não dá. Que em Apocalipse está dizendo que são virgens e que nunca mentiram. Então, nós não podemos estar nesse grupo, não é? Porque quem é que nunca mentiu? Ah, só mentiu quando era criança, então mentiu. Então, mas nós estamos nessa grande multidão, incontável, não é? E ele vai perguntar, e essa multidão aí, quem é? São aqueles que vieram da grande tribulação. São aqueles que não temeram falar a verdade em tempos de crise. São aqueles que pagaram com a sua própria vida, o sangue deles foi derramado. E hoje eles estão aqui também, em pé, diante do Cordeiro. Os reis da terra vão se curvar, mas nós estaremos de pé, diante do Cordeiro, adorando, como estamos fazendo nesta noite. Mas é preciso amar a palavra e ter fome. Essa fome e sede de justiça vem de dentro do coração, que é habitado pelo céu, e deseja que este reino seja manifesto por meio da obediência à palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus e obedecer a sua palavra lhe tornará uma exceção, mesmo dentro do corpo vivo de Cristo. Eu vou repetir. Mesmo dentro da igreja, nós precisamos lutar para que a palavra prevaleça. Por isso precisamos exortarmos-nos uns aos outros em amor. Se observarmos que alguém caiu ou tropeçou, dar a mão e trazer de volta para o caminho. Se observarmos que alguém não anda segundo os costumes da palavra de Deus, nós precisamos ir lá e dizer, olha, volta para cá, o caminho é mais para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e a gente faz de novo aquela trilha linda que Deus espera que andemos, um atrás do outro, um seguindo o outro. Não foi isso que Jesus Cristo fez? Quem quiser vir, tome lugar na fila aí, segue-me. Então só tem um seguindo, eu digo, só tem um líder, só tem uma pessoa, e quem quer seguir uma pessoa tem que ir atrás dele. Então você tem que tomar lugar aqui atrás e ir. Se ele for para a direita, você vai. Se ele for para a esquerda, você vai. Mas não tem como ficar, por exemplo, eu e a Raquel aqui, Jesus aqui, não. Como educado que sou, Raquel vai à minha frente e eu vou tomar o meu lugar aqui e vou seguir a Jesus. Seguir Jesus é ter fome e sede de justiça. Seguir a Jesus é pagar o preço com a sua própria vida, para que a palavra de Deus e a sua verdade prevaleça sempre. Assim, aqueles que lutam para viver uma vida justa, digna e correta, normalmente serão perseguidos, fora e até mesmo dentro da igreja. Jesus não pecou, portanto teve fome e sede de justiça todos os dias de sua vida sobre esta terra. E por isso foi perseguido, ignorado, insultado, muitas vezes maltratado, e tudo isso pelo simples fato de viver uma vida reta e justa. Jesus andou fazendo bem, Atos 10:38. Esse verso eu aprendi no Cordeirinhos de Cristo, Cordeirinhos de Cristo, digo, Joias de Cristo,
lá na antiga congregação, hoje igreja batista em Ubatiba, nas Joias de Cristo. Eu nunca mais esqueci isso. Não sei se foi a Esther que ensinava lá, Joias de Cristo, não é, Esther? E eu aprendi. Jesus andou fazendo bem. Atos 10, 38. Só vocês agora. Jesus andou fazendo bem. Atos 10, 38. Eu aprendi. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Mas só andou fazendo bem, andou na retidão, praticava a justiça, era santo homem de Deus, curava cego, aleijado, dava esperança a quem tinha perdido parentes, mãe, pai, tio, avô, mas ele foi crucificado e morto, perseguido, ultrajado, vituperado, envergonhado, porque a justiça da terra não é a justiça que vem do alto, mas a justiça do mundo. Dessa nós temos que fugir, correr, para fazer a justiça que vem do alto. Obedientes à voz de Deus, obedientes ao que a palavra nos ensina, obedientes ao que Ele determinou para todos nós. O pecado sempre será oposto à vontade de Deus. Por isso precisamos vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. E às vezes é até um pecado de estimação. E pecado de estimação vira iniquidade. E nós precisamos vencer tudo. A Bíblia fala até de embaraço, né? Embaraço nem é o pecado consumado. A Bíblia fala de fugir da aparência do mal. E nós precisamos começar a atentar para isso. Se há algum caminho mau em nós, precisamos pedir a Deus, assim como o salmista: limpa-me, purifica-me, sela-me com a tua vontade, e eu serei limpo. Andar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, contra a sua vontade própria, contra a sua vontade, contra a vontade do mundo, contra a sua carne. Qualquer pessoa que desejar obedecer a Deus será zombado, ridicularizado, julgado, questionado, como se estivesse praticando algo ilícito, pois o mundo não tem fome de justiça, mas fome e sede de pecado. Então, os nossos adolescentes que estão se preparando para a faculdade, preparem-se. Você vai ser antiquado, você está fora, você sabe nada da vida, você é um nada, você é um zero. Prepare-se. Escondi, quem sabe, a tua palavra no meu coração. Para o quê? Não pecar contra Deus. Importa obedecer a Deus. Eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para farra, eu não perco o tempo da minha vida com essas coisas, porque eu separei o meu corpo para templo do Espírito Santo de Deus. Porque eu sei que se eu não servir de exemplo aos que estão à minha volta, eu posso levar outras pessoas para o inferno. Paulo manda que tenhamos todo o cuidado, não apenas com a sua própria consciência, mas com a consciência do outro. Nem todos têm a mesma maturidade que você, meu irmão, minha irmã. Nem todos estão preparados para ouvir o que uma pessoa madura pode ouvir, pode compreender. E se nós não tomarmos cuidado, por causa da nossa liberdade em Cristo, notem, por causa da liberdade que temos em Cristo, a gente escraviza outros e bota outros para fora. Então, façam como o apóstolo Paulo. Façam como o apóstolo Paulo. Fiz-me de fraco para os que eram fracos. Fiz-me de forte para com quem era forte. Fiz-me judeu para com os judeus. Fiz-me romano para com os romanos. E assim sucessivamente. Ele estava sempre preocupado com o outro. E nós precisamos nos preocupar mais com o outro. Muito mais do que conosco mesmo. Então, porque você é forte, você detona aquele que é fraco? Os discípulos de Jesus compreendem que viver uma vida justa e reta neste mundo é nadar contra a correnteza.
Para muitos, ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, para muitos, isto possa ser traduzido como tristeza, infelicidade. Se para ser cristão eu tenho que ir na contramão de tudo que está sendo me oferecido, que vida triste, que vida sem graça. O que eu vou aproveitar da vida? Jesus pensa o contrário. Ele diz que feliz, verdadeiramente feliz, é aquele que tem fome e sede de cumprir a palavra de Deus. Está te confrontando? Você quer aproveitar o mundo? Seus luxos, suas riquezas, as bebedices, as guloseimas, e tudo que esse mundo tem para oferecer, você está livre. Mas saiba que um dia Deus vai te mandar prestar contas de tudo. Tem um dia de prestação de contas, e nós vamos receber aquilo que está separado para nós. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero parar aqui hoje, e nós vamos, no próximo domingo à noite, querendo Deus, concluirmos esta mensagem. Eu peço que você fique em pé agora, e nós vamos orar ao nosso Deus, ouvindo aqui o piano ou o teclado.